Então, boa tarde a todos aí, os colegas aí do grupo, da nossa bioquímica. Nós vamos aqui compartilhar essa aula, tá certo? Dando continuidade aos conteúdos relativos às substâncias orgânicas. No encontro passado, nós falamos do conceito de bioquímica, do que trata a bioquímica, e nós trabalhamos com os conteúdos relativos às substâncias inorgânicas, onde nós falamos das características relacionadas às substâncias inorgânicas, a água, os sais minerais, e também damos início à discussão dos conteúdos sobre as substâncias orgânicas, onde nós discorremos a respeito dos carboidratos, certo? Onde nós falamos do conceito de carboidratos, a classificação em monossacarídeos, em disacarídeos, polissacarídeos, a importância biológica e as características funcionais de cada um deles. Então, hoje, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, falando a respeito dos lipídios. O que são os lipídios? No caso, são características são substâncias que caracterizam-se por serem insolúveis em água, porém solúveis em solventes orgânicos apolares, como álcool, como éter, clorofórmio, benzeno. Essa característica é de grande relevância para esse grupo, por conta de que eles são substâncias apolares. O que é uma substância apolar? Diferentemente do que nós vimos nos carboidratos, são substâncias que não apresentam uma divisão de cargas elétricas, como nós vimos, por exemplo, na água. A água é uma substância polar, pois apresenta, no caso, o polo negativo, representado pelo hidrogênio, pelo oxigênio, e o polo positivo, representado pelo hidrogênio, o que lhe daria uma característica muito interessante de ser considerada o solvente universal. Então, como a água é uma substância polar e os lipídios são substâncias apolares, a sua grande maioria são apolares, uma das características físicas desse composto é que eles não são solúveis em água. Porém, podem, no caso, ser solúveis em álcool, em clorofórmio, benzeno, certo? Porque também são substâncias apolares. Na química, a gente sempre fala o seguinte, que semelhante dissolve semelhante. Então, como os solventes orgânicos apolares não apresentam essas mesmas características relacionadas à água, e sim aos lipídios, então esses solventes eles têm essa característica, tá? De dissolver os lipídios. Então, nós vamos encontrar os lipídios justamente associado a substâncias também apolares. Ok? Vamos falar um pouco a respeito dos lipídios simples. O que são os lipídios simples? Normalmente, são representados pelos glicerídeos. O que são os glicerídeos? Glicerídeos são a combinação de um álcool com ácidos graxos. E que álcool é esse? No caso, seria o glicerol. O glicerol, como nós estamos vendo aqui embaixo, o glicerol é um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas. E essa hidroxila, ela representa o grupamento alcoólico. Como nós temos 3 hidroxilas associadas a radicais metis, nós temos agora o composto sendo conhecido como um triálcool. Um triálcool. 3 grupamentos alcoólicos, certo? E esse grupamento alcoólico, preso à cadeia carbônica, vai dar essa característica ao composto, que no caso seria um álcool
um triálcool por apresentar essas 3 hidroxilas. Então, esse composto é chamado de glicerol, também conhecido como glicerina. Quando esse glicerol se junta a ácidos graxos, como o próprio nome está dizendo, grupamentos ácidos, né? Eu vou formar o quê? Primeiro, se a esse álcool nós tivermos associado um ácido graxo, nós vamos dar o nome de monoglicerídeo. Monoglicerídeo. Você vai ter somente um ácido graxo associado ao glicerol. Se você tem 2 ácidos graxos associados ao álcool, que é o glicerol, você terá o quê? O diglicerídeo. Diglicerídeo. Se você tem 3 ácidos graxos associados ao álcool, glicerol, você tem o quê? Os triglicerídeos. Ok? Triglicerídeos. Então, basicamente, os lipídios, eles têm essa característica. Eles apresentam ácidos graxos associados a glicerol. Ácidos graxos associados a glicerol, característica dos glicerídeos. No geral, os lipídios são ésteres de álcoois com ácidos graxos. Quando o álcool é o glicerol, o composto lipídico é denominado de glicerídeo, certo? Glicerídeo. Então, veremos aqui. Vamos lá. Então, veremos aqui. Então, observe aqui agora a estrutura de um ácido graxo. Nós vimos lá o glicerol, um exemplo típico de um álcool que constitui os lipídios. Agora vamos ver o que é um ácido graxo. O ácido graxo é uma molécula que possui longas cadeias carbônicas e um grupamento com função química denominada de ácido carboxílico. O que caracteriza um ácido carboxílico? A função química. Ácido carboxílico é apresentar esse grupo aqui, ó, grupo carboxila. Grupo carboxila. Grupo carboxila, observem aqui, ó. Característica básica: carbono ligado ao oxigênio por dupla ligação, ligado a uma hidroxila. Então, quando você tem essa combinação, carbono dupla com oxigênio ligado à hidroxila, você tem o quê? Um ácido carboxílico. Esse carbono que constitui a função carboxila vai ser o carbono 1 da cadeia. E daí você tem o restante da cadeia, que pode ter uma quantidade diferenciada, certo, de carbonos. E esses carbonos normalmente estão combinados aqui, estão combinados a hidrogênios. Nessa cadeia, você poderá ter carbonos ligados à dupla com outro carbono. Olha aqui, ó, vejam aqui que eu tenho 2 duplas. Quando eu tenho, nesse caso, na cadeia carbônica, dupla ligação, eu digo que essa cadeia carbônica ela é o quê? Insaturada. Insaturada significa dizer ainda que eu ainda posso entrar com hidrogênios nessa cadeia. Eu ainda posso entrar com hidrogênios nessa cadeia. De uma maneira simbólica, quando você quer representar uma cadeia de carbonos de um ácido graxo qualquer que seja insaturada, que tenha duplas ligações, normalmente você vai encontrar o quê? Ó, essa cadeia com uma mudança de direção. Então, toda vez que você encontrar
uma representação esquemática, onde você tenha o grupo carboxila e a cadeia carbônica apresentando uma modificação na sua direção, significa dizer que nesse local onde você tem a mudança de direção, é onde eu vou encontrar duplas ligações, carbonos com duplas ligações. Então, essa cadeia carbônica aqui é insaturada. Em outras palavras, eu posso dizer que esse ácido graxo aqui é um ácido graxo insaturado. Ácido graxo insaturado, combinado com álcool, é uma característica de quê? De lipídios, como, no caso, representado pelos óleos, né? Lipídios de origem vegetal, certo? São normalmente líquidos à temperatura ambiente. É uma característica física desse composto. Então, óleo é um lipídio, óleo é um glicerídeo, porque tem glicerol, óleo é um lipídio insaturado, porque na sua cadeia de carbono nós temos o quê? Duplas ligações. Vejamos agora essa outra aqui, ó. Você tem um ácido graxo, onde na sua representação espacial você não observa a presença de duplas ligações na cadeia de carbonos. Veja aqui em cima o grupamento carboxila, ácido carboxílico, carbono dupla com oxigênio, ligado à hidroxila, e aqui você tem a cadeia de carbonos. Então veja que a molécula ela tem somente ligação simples entre carbonos. Tem somente ligação simples entre carbonos. Nesse caso, a molécula tem o quê? Uma configuração linear. Essa configuração linear de ácidos graxos associadas a glicerídeos, certo? Ao glicerol, é uma característica de quem? De gordura. Gordura. Então, a gordura é um glicerídeo, porque apresenta quem? O glicerol, associado a ácidos graxos que são o quê? Saturados. Saturado significa não apresenta dupla ligação. Se não apresenta dupla ligação, esses compostos químicos normalmente se apresentam sob a forma sólida à temperatura ambiente e geralmente são de origem vegetal. Ou desculpem, de origem animal. Certo? Então aqui nós temos um ácido graxo componente de uma molécula que poderia ser um óleo, quando associada ao glicerol, e aqui eu tenho uma molécula saturada, que poderia ser pertencente a uma gordura, certo? A uma gordura. Então vejam aí direitinho. Vejam como é que é a historinha. Ó, como que eu formo um triglicerídeo? Como que eu formo um triglicerídeo? Veja. Primeiro, você tem um álcool. Observe o grupamento alcoólico, né? O triálcool, que no caso aqui o álcool é o glicerol. É o glicerol. Aí vejam o grupamento carboxila. Grupamento carboxila. Grupamento carboxila. Então, eu tenho 3 moléculas de ácidos graxos. 3 moléculas de ácidos graxos. Observem que nessas 3 moléculas de ácidos graxos, eu tenho somente o quê? Ligação simples entre carbonos. Ligação simples entre carbonos. Se eu tenho somente ligação simples entre carbonos, o que é que eu digo? Que esses ácidos graxos são saturados. Característica de um triglicerídeo, certo?
que, no caso, constitui o quê? Os óleos. Os óleos. Característica de triglicerídeo que constitui os óleos. São líquidos à temperatura ambiente, né? Então, veja o que vai acontecer, ó. Eu vou tirar essa hidroxila do grupamento carboxila e tiro o hidrogênio da função álcool. Tirei aqui, ó, H2O. Tirei uma molécula de água. Venho aqui, tirei essa hidroxila do grupo carboxila e tirei o hidrogênio do grupo álcool. Tirei outra molécula de água. 2. Venho aqui, tirei a hidroxila do grupo carboxila e tirei o hidrogênio do grupamento alcoólico. Tirei a terceira molécula de água. Com isso, eu tenho o quê? Uma reação de condensação por desidratação. Tiro 3 moléculas de água, o carbono do grupo carboxila agora vai se juntar ao oxigênio que é do grupamento álcool, certo? Do grupamento álcool. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma. Com isso eu tenho o quê? Uma ligação química do tipo éster. Aqui, ó. Uma ligação química do tipo éster. Éster. Então, sendo assim, como um triglicerídeo é um lipídio, eu posso formar o quê? Um conceito para lipídio da seguinte forma. Lipídios são ésteres de um álcool, que comumente é quem? O glicerol, mais ácidos graxos. E esses ácidos graxos podem ser saturados, como é o caso das gorduras, e insaturados, como é o caso dos óleos. Tá certo? Então, assim é que eu formo um glicerídeo, um representante do grupo dos lipídios, certo? Dos lipídios. Então, assim, o que é que nós temos? Ó, como a coisa fica fácil. Exemplo de glicerídeos. Glicerídeos são lipídios que apresentam como álcool o glicerol. E esse glicerol, ele tem que estar associado a quem? Ele tem que estar associado a ácidos graxos. Glicerol mais ácidos graxos, eu formo os glicerídeos. O que é um óleo? O óleo é um glicerídeo que tem os ácidos graxos insaturados, em outras palavras, apresentam dupla ligação. E esses ácidos graxos insaturados estão presos a quem? Ao álcool, que é o glicerol. Então, uma das características do óleo, primeiro, consistência líquida à temperatura ambiente. O que faz ele ter essa consistência líquida? É a situação, a condição de ele ser insaturado, apresentar dupla ligação. Quanto maior for a quantidade de dupla ligação, mais líquido seria esse composto químico à temperatura ambiente. Não ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas, né? Não ocorre um empacotamento. O que é esse empacotamento? Esse empacotamento seria o quê? A capacidade que ele tem de, como é que eu posso dizer, se tornar, deixa eu ver bem aqui, esse termo empacotamento. Não ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. Se eles são insaturados, eu não tenho... Poxa, está faltando um termo aqui, rapaz.
esse empacotamento ele está relacionado à questão de ele se tornar sólido à temperatura ambiente, certo? Então, ele se dá justamente por conta desse empacotamento, que é um termo vulgar que é aplicado na química, relacionado às cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas, elas não sofrem esse empacotamento e, por conta disso, eles são líquidos à temperatura ambiente. O contrário do que ocorre com os ácidos graxos saturados, onde eles formam uma espécie de pacote, o que torna menos solúvel ao ambiente líquido, certo? Ao ambiente líquido, ok? Então, os óleos caracterizam-se por apresentar ácidos graxos insaturados, né? Combinados com o glicerol, e as gorduras caracterizam-se por apresentar ácidos graxos saturados combinados ao glicerol. Então, os óleos e as gorduras são considerados o quê? Glicerídeos. Glicerídeos. Dentre as funções dos glicerídeos, nós temos o quê? Nós temos a reserva energética, basicamente, né? Exemplos típicos da presença desses glicerídeos, nós temos, por exemplo, no caso, as sementes oleaginosas, como a soja, o milho, dentre outros, que são utilizados na fabricação desses óleos comestíveis que nós utilizamos em cozinha, certo? E no caso das gorduras, nós temos o quê? O tecido adiposo animal, né? Que no caso é fonte energética, só que é uma gordura, né, proveniente dos animais. Então, nas sementes oleaginosas, você tem os óleos, né? E no tecido adiposo, você tem o quê? A gordura. Ambos são utilizados como fonte de sabor e como reserva energética. Tudo bem? Glicerídeos. Então, aí seria o primeiro grupo. O segundo grupo dos lipídios são denominados de cerídeos. Cerídeos. Cerídeos são as ceras. E o que caracteriza uma cera? Uma cera. O que caracteriza um cerídeo, a cera, é o álcool. Normalmente o álcool, ele não é o glicerol, e sim um álcool de cadeia longa. Esse álcool de cadeia longa, associado a ácidos graxos, um ou mais ácidos graxos, é que vai determinar esse grupo, que são os cerídeos, certo? Essas ceras, elas podem, no caso, ser de origem animal e podem ser de origem vegetal. Como propriedades físico-químicas desse grupo, nós temos que as ceras são sólidas à temperatura ambiente, né? Assim como todos os grupos, né, de lipídios, né, todos não, vamos dizer assim, a grande maioria, pois lipídios que têm ácidos graxos de cadeia muito curta, eles podem ter uma característica polar e serem solúveis em água. Mas isso aí tem pouca representatividade. A grande maioria são de ácidos graxos de cadeia longa. Então, são insolúveis em água, porque são substâncias apolares. E, com relação ao ponto de fusão, o ponto de fusão é aquele ponto em que a substância se torna sólida. Fusão, né? Ebulição seria aquela em que tem o contrário, né? Que seria o ponto de evaporação. Então, o ponto de fusão, né? A estrutura se torna sólida, é maior que a dos glicerídeos. No caso dos glicerídeos, quem seriam? Os óleos e as gorduras, certo? O ponto de fusão é maior do que o dos glicerídeos.
para que ele se torne sólido, eu terei que ter o quê? Uma menor quantidade de energia para que esse processo ocorra, certo? Para que eles se tornem sólidos. Como função, você tem o quê? O cerúmen. O cerúmen, no caso, seria o quê? Uma cera de origem vegetal, presente nos animais. No caso, nós temos o cerúmen no nosso canal auditivo, onde ele protege contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo, né? E é muito comum, né, as pessoas removerem esse cerúmen do canal auditivo com pena de galinha, com pedaçozinho de palito de espalitar dente, e a remoção desse material não é muito legal, tendo em vista que você pode tirar a proteção natural e, ao remeter objetos estranhos ao canal auditivo, você pode provocar uma lesão direta ou pode provocar uma infecção, né, por conta de micro-organismos. Então, temos aí um exemplo típico de cera no grupo animal. A cutina, né? A cutina seria uma espécie de revestimento de folhas e frutos, impedindo a evaporação excessiva de água. Aqui, nesse caso, nós temos na nossa região, devido à questão da nossa temperatura elevada, a tendência natural é que haja o quê? Uma evaporação muito grande, né, por parte da epiderme das folhas, dos frutos, dos revestimentos das plantas. E por conta disso nós temos plantas, como é o caso das palmáceas, né, as palmeiras, os carnaubais, né, que são ricos em cera. Daí você utiliza, né, essa cera de modo industrial, né, a cera de carnaúba, que é utilizada para muitas finalidades no nosso meio. Nas aves aquáticas, nós temos uma cera que é produzida por glândulas do bico para manter as penas impermeáveis à água, né? Então, nós temos elas que são produzidas pelas glândulas do bico e temos também uma produção de um óleo que é produzido na região, deixa eu ver aqui se eu me lembro o nome direitinho, na região próximo à cloaca. A cloaca significa dizer, eu não estou querendo dizer o nome, tá? Mas existe uma glândula chamada uropigeana. Essa glândula uropigeana, ela também produz uma espécie de óleo, e esse óleo é utilizado para impermeabilizar as penas, né, dessas aves, ok? E elas ficam naquela região distal, que ficam acima da cloaca, que normalmente quando você está tratando uma galinha, por exemplo, você pega aquela região e você corta a parte mais superior daquela parte que fica sobre a cloaca, né? Que o pessoal chama de outro nome. Mas é sobre sobre a cloaca. Então, ali é chamada glândula uropigiana. Uropigiana. Tudo bem? Então, temos aí alguns exemplos típicos das ceras. Então, a cera caracteriza-se basicamente por conta de quê? Apresentar um álcool diferente do glicerol. E esse álcool apresenta cadeia longa, associada a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. E, geralmente, podem ser de origem animal ou vegetal e são insolúveis em água e, claro, sólidas à temperatura ambiente. Aí vem para cá, ó. Olha aqui. Os esteroides. Esteroides. O que é um esteroide? Um esteroide é um grupo de lipídios especiais, onde o álcool desse grupo é representado pelo
colesterol. Colesterol. Então, nos glicerídeos, o álcool é o glicerol. Nos cerídeos, o álcool é longo, álcool de cadeia reta, diferente do glicerol. E nos esteroides, o álcool é policíclico de cadeia fechada. Ó. Policíclico. Apresenta aqui, ó, 4 anéis. Né? O álcool é policíclico de cadeia fechada, apresentando 4 anéis. E é representado por quem? Ó? Pelo colesterol. Então, dentre os esteroides, nós temos o quê? Os hormônios sexuais, no caso, a testosterona, a progesterona, o estrogênio. A testosterona é o hormônio responsável pelos caracteres sexuais secundários masculinos. A progesterona, responsáveis pelos caracteres sexuais secundários femininos, assim como também o estrógeno. Estrógeno e progesterona femininos, testosterona masculina. Mas nós temos também o quê? Alguns hormônios das suprarrenais, como no caso cortisol ou cortisona, a aldosterona. Nós temos quem? Os sais biliares, aqueles sais que são produzidos pelo fígado e armazenados na bile, né? Na bile, e que são lançados no nosso duodeno e contribuem para o processo de formação de micelas na digestão dos lipídios. Certo? Também são exemplos típicos de esteroides. Eu não sei se eu já tinha falado, mas a vitamina D também é de natureza esteroide. Então, temos aí alguns exemplos de esteroides. Certo? Com relação à função do colesterol em si, né? Colesterol, na realidade, é um álcool policíclico de cadeia longa. Ele auxilia no controle da fluidez da membrana, certo? Ele controla a capacidade de troca de líquidos entre o meio interno e externo da membrana, o colesterol. Então, auxilia no controle da fluidez. Fluidez é se deixar passar ou não, né? Se deixar ser mais fluida ou não a questão da água. Né? Então, ela funciona assim como um isolante, por exemplo, em relação à água. Então, a célula vegetal não possui colesterol na membrana. A célula vegetal ela não possui colesterol na membrana. Então, o colesterol não é de origem vegetal. O colesterol é de origem animal. Porém, na membrana plasmática, nós temos o colesterol. E o colesterol, normalmente, ele forma uma combinação, né? Ele forma uma combinação com algumas estruturas da membrana, o que contribui para a fluidez dessa membrana. Então, naturalmente, nós precisamos do colesterol. Nós precisamos. A gente já viu aqui que o colesterol ele faz parte dos hormônios sexuais, né? Masculinos, femininos, participa da fabricação de determinados hormônios, né? Do córtex da suprarrenal, o cortisol, cortisona, que é um glicocorticoide, da aldosterona, que no caso tem a ver com o processo de retenção de água, porque ela está, a aldosterona, diretamente relacionada ao metabolismo do sódio, né? Do sódio. Ok? Então, o cortisol é um glicocorticoide e a aldosterona é um mineralocorticoide. O cortisol tem a ver com o metabolismo de carboidratos e a aldosterona tem a ver com o metabolismo de sódio. Tudo bem? Então, temos aí os esteroides. Temos aqui, ó, algumas outras funções do colesterol, né? Além daquelas lá de participar da formação, né, dos hormônios, ó,
ele está aqui repetindo, ó. Produção da bile, o colesterol, ele faz parte da produção da bile, que é importante na emulsificação ou emulsão das gorduras, né, no processo digestivo que ocorre no duodeno, intestino delgado. Precursor da vitamina D, como eu falei, né, o colesterol faz parte da fabricação da vitamina D, o calciferol. Evita o raquitismo, né, que é uma doença relacionada à questão dos ossos, né? A questão dos ossos. Então, a pessoa que tem raquitismo, normalmente, os ossos são frágeis, ele não cresce muito. Os ossos sendo frágeis, eles, né, são facilmente modificados em termos de estrutura, né? Precursor dos hormônios sexuais, o masculino, testosterona, o estrógeno e progesterona, que são os femininos, e precursor também dos hormônios das suprarrenais, o cortisol e a aldosterona. Já falamos disso aí. Como que é sintetizado? Como que nós conseguimos esse colesterol? Primeiro, mesmo que você não se alimentasse de nada de origem animal, você teria colesterol. Por quê? Porque você necessita do colesterol. Já vimos lá as funções acima do colesterol. Sendo assim, o próprio organismo, ele já tem a capacidade de produzir esse colesterol. E quem que produz o colesterol? O nosso próprio fígado. Então, nós temos aqui, o colesterol é sintetizado no fígado. Então, se você é um indivíduo que não tem uma alimentação rica em colesterol e tem a taxa de colesterol elevada no sangue, é porque o seu fígado está produzindo esse colesterol em alta escala. Daí você tem que fazer um controle medicamentoso para que você diminua a produção desse colesterol, pois a hipercolesterolemia, que é o aumento da taxa de colesterol na corrente sanguínea, ela pode provocar danos ao sistema respiratório, desculpem, ao sistema cardiovascular, né, provocando até mesmo doenças crônicas não transmissíveis, podendo levar o indivíduo a infarto do miocárdio, dentre outras situações, certo? E esse colesterol ele pode ser absorvido diretamente pelo intestino, né? Através de quem? Do processo alimentar. Para que você possa diminuir essa captação de colesterol, é interessante, né? Primeiro, que você evite alimentos ricos em colesterol de origem animal e que você faça uma dieta onde você tenha um aumento na utilização de fibras, né, que são de origem vegetal, para que você venha a diminuir essa absorção de colesterol pelo duodeno. Alguns problemas associados ao colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma de LDL, né? Que seria uma lipoproteína de baixa densidade. LDL é a sigla de Low Density Lipoprotein. Low Density Lipoprotein. Low significa baixo. Density, densidade. E L de lipoproteína. Então, lipoproteína de baixa densidade. Em excesso no sangue, o LDL se oxida. Oxidar é ganhar elétrons. E isso ocorre normalmente quando ocorre um processo inflamatório. Quando existe lesão na camada íntima dos vasos sanguíneos. Então, qualquer lesão que exista nos vasos sanguíneos, normalmente isso contribui para que haja um processo inflamatório, o que provoca uma oxidação do LDL, que passa a se depositar na parede desses vasos, ocorrendo o quê? A formação de placas gordurosas, de ateromas.
causando ou provocando o que nós denominamos de aterosclerose. Aterosclerose. Esclerose, enrijecimento. Ateros, placas gordurosas. Então, aterosclerose seria o quê? O enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos provocado pelo acúmulo de placas gordurosas de ateromas. Ok? Vamos lá. Ainda falando a respeito dos lipídios. Né? Ainda falando a respeito dos lipídios. O que é que nós temos aqui com relação aos problemas associados aos lipídios? Né? Então, a gente viu que o low density lipoprotein é o quê? É uma lipoproteína de baixa densidade, o que nós denominamos de colesterol ruim. Colesterol ruim. Então, nesse caso, esse colesterol ruim, quando você tem uma lesão na camada íntima, como nós falamos, você vai ter o quê? A formação de placas na parede dos vasos. E esta vai provocar a diminuição no calibre dos vasos, né? E como consequência, você vai ter o quê? Doenças cardiovasculares, dentre essas, o infarto do miocárdio, né? Aqui nós temos o quê? Os AVCs, né? Que são chamados acidentes vasculares cerebrais. Né? Então, você tem aqui uma figura mostrando como que se dá a combinação, né, da placa de colesterol, como se dá a combinação do colesterol, né, com a membrana de determinadas células, né? Aqui você tem a associação desses elementos aqui, ó, a apoproteína B100, aí vem se fixa ao receptor, e o receptor normalmente ele vai se coligar a células que constituem a membrana das camadas íntimas dos vasos sanguíneos, ok? Então, sendo assim, pessoal, no interior das células você tem esses elementos que são fabricados, aqui você tem o triacilglicerol, e assim, à medida que eles são fabricados, eles são lançados na corrente sanguínea, certo? E lançados na corrente sanguínea, eles vão se fixar a receptores de membrana, né? E se fixando a receptores de membrana, com toda certeza, né? Aqui tem um ponto de ligação, né? E aqui você tem receptores de membrana, e essa membrana de que nós falamos normalmente se relaciona a membranas de células localizadas na camada íntima, provocando assim a formação de uma placa ateromatosa. E aí, se você não cuidar, o bicho pega, certo? Colesterol ruim. Já o HDL. O que é o HDL? HDL nós conhecemos como High Density Lipoprotein, conhecido como bom colesterol. Né? Então, as lipoproteínas de alta densidade, elas são transportadoras de quem? De fosfolipídios. Transportadora de fosfolipídios. Mas podem transportar também quem? O colesterol. Aquele colesterol circulante, aquele colesterol que poderá se incorporar à membrana da camada íntima dos vasos sanguíneos e provocar placas ateromatosas, formação de placas. Né? Então, ele pode transportar o colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. Então, por que o HDL é considerado bom colesterol? Ele é considerado bom colesterol porque ele faz o inverso do que faz o LDL. Ele faz a limpeza do colesterol. Enquanto o HDL limpa o colesterol da camada íntima, o LDL ele faz depositar o colesterol, contribuindo para a formação de placas ateromatosas. Então, as HDLs captam o excesso de colesterol do sangue, transportando até onde? Ao fígado. Onde? No fígado, esse colesterol
será utilizado para a fabricação de quem? Da bile. Bile esta que é o quê? Que é lançada no duodeno e vai contribuir para o processo de emulsão ou emulsificação das gorduras. Tá certo? Então, HDL retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorra problemas tais como a aterosclerose, como nós já mostramos, que seria o quê? Seria o processo de formação de placas ateromatosas. E, por conta disso, o HDL é chamado de bom colesterol. Certo? Enquanto o HDL ele captura o colesterol, o LDL ele libera esse colesterol para a formação das placas ateromatosas. Ok? Então, você tem aí colesterol, né? Colesterol. Você tem aqui os triglicerídeos, que fazem parte da constituição de uma micela, como se fosse uma espécie de membrana, né? Você tem as proteínas, você tem ésteres de colesterol, que estão fazendo parte da estrutura, essas moléculas, e aqui você tem as chamadas apoproteínas, ok? Então, HDL, LDL. Os fosfolipídios. O quarto grupo aí, que nós chamamos de fosfolipídios, já são chamados de lipídios combinados, né? Lipídios compostos. Lipídios compostos. Lipídios compostos. Por que lipídios compostos? Lipídios compostos porque, além de lipídio, você tem algum outro elemento combinado a esse lipídio. Certo? Fosfolipídios. Então, você tem grupamentos fosfóricos ligados aos lipídios. Então, os fosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares. São formados por uma região polar e por duas ramificações apolares, constituídas por cadeias de carbono. Então, quando você analisa a porção polar é aquela que normalmente ela está exposta para o meio ou intra ou extracelular, local onde tenha líquido, Então, a extremidade polar, normalmente, ela é o quê? Ela é hidrofílica. Ó, essa cabeça, ó. A cabeça ela é hidrofílica, ela gosta de água. Enquanto que essas ramificações internas, né, elas são hidrofóbicas, elas normalmente se escondem. Então, você tem a parte hidrofílica e você tem aqui a parte hidrofóbica. E aí, se você observar as membranas, todas as membranas que constituem as nossas organelas, as membranas celulares, as membranas nucleares, elas são constituídas de fosfolipídios. Essa bolinha corresponde à cabeça hidrofílica e essas caudinhas correspondem ao local hidrofóbico, né? Se esconde é porque é hidrofóbico, não gosta de água. Então, na estrutura da membrana, você diz o quê? Que a membrana ela é constituída por uma camada bimolecular de fosfolipídios associadas aqui a proteínas. Então, você pode encontrar proteínas externas de membrana, você pode encontrar proteínas internas de membrana, você pode encontrar proteínas transmembranas, né? Você pode encontrar associados a essas proteínas os chamados glicocálix, que são, no caso, carboidratos que têm uma função muito importante em promover o reconhecimento celular.
Se o indivíduo faz um transplante e tudo mais e ocorre rejeição, normalmente é esse glicocálix aqui que promove essa rejeição. Então, só resumindo, os fosfolipídios são lipídios conjugados, apresentam o grupamento lipídio associado a grupamentos fosfóricos. E esses grupamentos fosfóricos, no caso, é que vão dar a esse fosfolipídio uma característica hidrofílica na sua cabeça e hidrofóbica na sua cauda, certo? Os carotenoides. Os carotenoides. Os carotenoides, no caso, são lipídios que eles são comuns ao reino vegetal, certo? Os carotenoides normalmente são o quê? São aqueles lipídios que vão dar aquela coloração, né? As cascas dos frutos, né? Dentre outros. Então, dentre os carotenoides, nós temos que são pigmentos de cor vermelha, laranja, amarela, presentes nas células de todas as plantas. Eles são importantes porque desempenham papel na captação de energia luminosa, o que vai contribuir para o processo fotossintético, né? Processo fotossintético. Então, nesse caso, são importantes para a fotossíntese. Então, dentre os carotenoides, nós temos vários carotenoides e muitos são de grande importância para a gente, né? Como, por exemplo, o beta-caroteno é um pigmento alaranjado presente na cenoura. E esse beta-caroteno ele é importante na fabricação, na síntese da vitamina A, também conhecida por retinol, né? O retinol, na realidade, é um álcool. É um álcool. E esse retinol ele tem uma importância muito grande no sentido de evitar doenças relacionadas à nossa visão, como a cegueira noturna, certo? Como o enrijecimento da córnea, certo? Então, a cegueira noturna é aquela dificuldade que você tem de enxergar em ambiente de pouca luminosidade, né? Cegueira noturna. E você também tem a questão de uma esclerose relacionada à nossa córnea, que também está associada à deficiência de vitamina A, certo? Agora vamos falar um pouco a respeito das proteínas, as proteínas. Então, nós falamos das substâncias inorgânicas, da água, dos sais minerais, depois chegamos nas substâncias orgânicas, no caso, os carboidratos, depois falamos um pouco a respeito dos lipídios, e agora vamos falar um pouco das proteínas, né? O que são as proteínas? As proteínas são grandes moléculas orgânicas, são moléculas de alto peso molecular. São macromoléculas formadas pela combinação de unidades e que essas unidades são denominadas de aminoácidos. Então, quando você junta vários aminoácidos, você vai formar uma cadeia polipeptídica, certo? Uma cadeia polipeptídica. E essa cadeia polipeptídica, ela se dá justamente pela união dos aminoácidos através de ligações do tipo peptídica. Então, os aminoácidos, eles se ligam através de ligações peptídicas e vão formar o quê? Um polipeptídeo, certo? Polipeptídeo. Então, quando a gente diz que o polipeptídeo apresenta uma grande quantidade de aminoácidos ligados entre si, é que eu denomino de proteína. Então, toda proteína é um polipeptídeo que apresente uma grande quantidade de aminoácidos. Essa quantidade de aminoácidos ela varia muito de autor para autor.
No livro do McCartney, por exemplo, ele coloca que uma proteína, ela caracteriza-se pela combinação de acima de 50 aminoácidos. Então, se eu tenho 51 aminoácidos, eu já tenho uma proteína. Esse autor aqui, certo? Ele já coloca que uma proteína apresenta geralmente mais de 100 aminoácidos. Certo? Então, essa quantidade ela pode variar de autor para autor. Mas, o que é interessante é que um aminoácido se liga a outro aminoácido através de uma ligação peptídica. Quando eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu tenho 3 aminoácidos, eu tenho um tripeptídeo. Quando eu tenho 4 aminoácidos, aí eu tenho tetrapeptídeo, pentapeptídeo, hexapeptídeo, heptapeptídeo, octapeptídeo, nonapeptídeo. E assim, o nome do peptídeo vai estar relacionado com o número de aminoácidos, certo? De modo que, normalmente, acima de 3 aminoácidos, a gente já denomina de polipeptídeo. Quando apresenta acima de 50 aminoácidos, eu já chamo esse polipeptídeo de proteína. Proteína. Então, resumindo, uma proteína é uma macromolécula formada pela combinação de aminoácidos por ligações peptídicas. Ligações peptídicas. Vamos analisar aqui o primeiro. O que é um aminoácido? Aminoácido, o nome já está dizendo. Ó, aminoácidos. Para eu ter um aminoácido, eu tenho que ter o quê? Um carbono quaternário. O que é esse carbono quaternário? É o carbono que apresenta quatro ligações diferentes. 4 ligações diferentes. Vejam, aqui eu tenho um grupamento ácido carboxílico, aquele lá dos ácidos graxos, ó, carbono, dupla ligação com oxigênio, ligação com hidroxila, grupamento ácido. Aqui do outro lado eu tenho um grupamento amina, nitrogênio ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio. Aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio. E aqui eu tenho o que nós chamamos de radical. Radical. O que é o radical? O radical é justamente aquela ligação que vai variar na formação dos diversos tipos de aminoácidos. Então, todo aminoácido vai ter carbono quaternário, vai ter o hidrogênio, vai ter o grupamento amina, vai ter o grupamento carboxila. O que varia de aminoácido para aminoácido é o quê? O radical. O radical. Observa aqui. A Lore não está conseguindo entrar aí, não. Ela entra toda hora, eu coloco ela para admitir tudo e ela sai novamente. A Lore. Enrolada, moço. Rapaz. Eita, Lore. Eu já admiti ela aqui umas 15 vezes já. Já entrou em sala de espera, já fiz tudo aqui, tudo, e ela... Lore, normal, nada mudou, nada mudou. Ô, Senhor Jesus. Então, pessoal, observem aqui, ó. Observem essa figura e vejam o radical. Se no lugar desse R aqui eu coloco um hidrogênio, eu já terei um aminoácido que nós chamamos de glicina. Se no lugar do R eu coloco um grupamento metil,
eu já tenho a alanina. E assim, o que faz eu ter 20 tipos diferentes de aminoácidos é justamente o que eu coloco aqui nesse radical. O que diferencia os 20 tipos de aminoácidos é o radical. É o radical. Como que esses aminoácidos se ligam? É claro, através de ligações peptídicas. Mas o que é uma ligação peptídica? A Laura entrou de novo, vou admitir de novo ela aqui. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação que ocorre, ó, na hora que eu olho. Observe, aqui é um aminoácido, aqui é um aminoácido, aqui é outro aminoácido. Certo? Aqui é uma glicina, aqui é uma alanina. Né? Glicina, porque aqui eu tenho hidrogênio. Alanina, porque aqui eu tenho metil. Radical metil. Vejam, preste atenção no grupo ácido carboxílico de um aminoácido e preste atenção no grupo amina do outro aminoácido. Preste atenção nos dois. Para eu fazer uma ligação peptídica, eu vou retirar a hidroxila do grupo carboxila de um aminoácido, ao mesmo tempo em que eu removo um hidrogênio do grupo amino de outro aminoácido. Quando eu tiro hidroxila mais hidrogênio, eu vou formar o quê? Uma molécula de água. Quando eu removo essa molécula de água, o que eu terei como resultado da reação? A formação de uma ligação peptídica. Então, uma ligação peptídica ela ocorre pelo processo de combinação do carbono do grupo carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido, com consequente perca de uma molécula de água, certo? Perca de uma molécula de água. Então, tenho aí uma ligação peptídica. Se eu tenho uma ligação peptídica, eu terei 2 aminoácidos. Portanto, eu terei um dipeptídeo. Então, toda vez que você quiser saber quantas ligações peptídicas ou quantos aminoácidos nós temos, basta você fazer o quê? Se você quiser saber o número de ligações peptídicas, você pega o número de aminoácidos menos 1. Né? De aminoácidos menos 1. Se você quiser saber o número de aminoácidos que fazem parte, você pega a quantidade de ligações peptídicas mais 1. Mais 1. Certo? Então, tem um microfone ligado aí. Pronto, certo? Então, sempre o número de ligações peptídicas será o número de aminoácidos menos 1. E sempre o número de aminoácidos vai ser o quê? O número de ligações peptídicas mais 1. Né? Então, se você ver aqui esse exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. O número de aminoácidos menos 1 vai me dar o número de ligações peptídicas. 1, 2, 3, 4. E o número de aminoácidos menos 1, né? O número de aminoácidos menos 1 vai me dar as ligações peptídicas. E o número de ligações peptídicas mais 1 vai me dar o número de aminoácidos. Certo? E assim eu formo essa cadeia polipeptídica. Quanto aos aminoácidos, nós temos em média 20 tipos diferentes de aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos.
E esses aminoácidos eles podem ser classificados em dois grupos. Primeiro, aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o organismo não consegue fabricá-los. Se o organismo não consegue fabricar, o que vai acontecer? Eu tenho que ir em busca desses aminoácidos diretamente na natureza. Certo? E na natureza eu vou encontrar esses aminoácidos fazendo parte tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Porém, em primeira instância, quem produz esses aminoácidos são os vegetais, pois eles é que realizam a fotossíntese e produzem as substâncias orgânicas de que os animais necessitam. Ok? E os aminoácidos não essenciais ou naturais? São aqueles que são produzidos a partir de quem? Dos aminoácidos essenciais. Então, se você tem os aminoácidos essenciais, o seu organismo ele tem a capacidade de fabricar os aminoácidos naturais, certo? Também conhecido como não essenciais. Vejamos aqui, ó, o tradicional arroz com feijão, que é mistura de um cereal com uma leguminosa, né? O feijão é uma leguminosa, o arroz é um cereal, né? Quando o pessoal diz assim, fulano, vai ali no mercado comprar um legume, aí o pessoal vem com abóbora, é com cenoura, tem nada a ver, né? Leguminosa é a mesma coisa de vagem ou legume. O que vem em vagem é legume. Então, arroz é legume, fava é legume, ervilha é legume. Então, são as leguminosas. Se você, ó, aquilo que eu sempre falava para vocês em sala de aula, aquela história do caboclo se empanturrar com suplementos à base de aminoácidos, porque o organismo precisa desses aminoácidos e não sabe fabricar, aquela história toda. Então, tá aqui a história, ó. Se você mistura arroz com feijão, você já tem os 8 aminoácidos essenciais de que você precisa. Se você come só o arroz, você não tem todos, você tem 5. Se você come só o feijão, você não tem todos, você só tem 5. Mas o que falta em um é complementado com o outro. Certo? O arroz com feijão. Com relação à estrutura das proteínas, o que é a estrutura das proteínas? Nós já sabemos que as proteínas elas são constituídas pela ligação entre aminoácidos através de ligações peptídicas. Essas proteínas elas podem apresentar outros tipos de ligações, além das ligações peptídicas. E, desta forma, eu posso modificar a estrutura espacial dessas proteínas. Vamos lá, vamos compreender. Aqui você tem uma cadeia. Lisina, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Aqui, veja que você tem uma cadeia linear, onde, nesse caso, eu só tenho ligações peptídicas. Eu só tenho ligações peptídicas. Se eu só tenho ligações peptídicas entre aminoácidos, a estrutura é primária. A cadeia, ela é linear. A cadeia é linear. Mas, observe o seguinte. Eu posso ter alguns grupos de aminoácidos que apresentam na sua estrutura a capacidade de se ligar com outro aminoácido através de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Então, quando eu tenho uma cadeia linear, onde determinado aminoácido vai modificar a estrutura linear, porque ela tem uma atração com outro aminoácido para formar pontes de hidrogênio, eu já vou ter o quê? Uma estrutura helicoidal.
uma estrutura helicoidal, em forma de hélice. Então, uma proteína helicoidal é uma proteína que caracteriza uma estrutura secundária. Você vai ter ligação peptídica entre os aminoácidos e você terá também ligações do tipo pontes de hidrogênio. Agora, observe aqui o seguinte. Eu já tenho uma proteína que tem ligação peptídica, eu tenho ligação do tipo pontos de hidrogênio e ela já tem essa estrutura secundária, helicoidal. Aí, de repente, essa estrutura helicoidal apresenta alguns aminoácidos que apresentam enxofre, o elemento químico enxofre. Apresentando o elemento químico enxofre, esse enxofre ele tende a se combinar com outro aminoácido que também apresente enxofre. E daí eu já vou dobrar a estrutura helicoidal. E aí eu já vou formar o quê? Um glóbulo. Eu já vou ter uma proteína de forma globular. Essa proteína de forma globular caracteriza a estrutura terciária. Certo? Então, primária, só tem peptídica. Secundária, ligação peptídica e pontos de hidrogênio. Terciária, ligação peptídica, pontos de hidrogênio e pontos de enxofre. E agora, se eu pegar uma proteína com estrutura terciária e combinar com outra proteína de estrutura terciária, eu já vou ter o quê? Um conjunto de glóbulos, o que caracteriza uma estrutura quaternária, certo? Então, quando você tem duas ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas, eu já vou ter o quê? Uma estrutura quaternária. Então, um exemplo de estrutura quaternária seria o quê? A hemoglobina, presente na nossa hemácia, a mioglobina, presente nos nossos músculos. Estrutura terciária, como exemplo típico, você tem os leucócitos, né? Os leucócitos, que são de natureza proteica, normalmente apresentam-se sob a forma globular, certo? Sob a forma globular. Então, se eu tenho uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, eu posso fazer o quê? Eu posso modificar essa estrutura. Como que eu modifico essa estrutura? Como que eu modifico essa estrutura? Ora, eu posso transformar uma quaternária em terciária, eu posso transformar uma terciária em secundária, e eu posso transformar uma secundária em primária. Mas eu não posso mais mexer com a primária, porque se eu mexer com a primária, eu já vou quebrar as ligações peptídicas. E se eu quebrar as ligações peptídicas, eu não vou mais ter proteínas. Eu não vou ter mais proteínas. Então, sendo assim, o que acontece? O que acontece? Eu pego uma estrutura quaternária. Se eu separar as duas, eu terei agora proteínas terciárias. Então, eu modifiquei a estrutura quaternária de uma proteína. Então, eu provoquei uma desnaturação. Então, o que é uma desnaturação de uma proteína? É você modificar a sua estrutura quaternária, terciária ou secundária, porém nunca uma estrutura primária. Então, a desnaturação ela se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína. Certo? E se eu modificar essa forma tridimensional da proteína, ela não terá mais a capacidade de exercer a sua função. Por exemplo, a hemoglobina. São, na realidade, 4 proteínas terciárias. Se eu quebrar essa estrutura tridimensional, eu não terei mais hemoglobina. Consequentemente, eu não terei mais como
promover o transporte de gases respiratórios. Então, se eu desnaturo uma proteína, ela não tem mais a capacidade de exercer a sua função. Como que eu posso desnaturar uma proteína? Como que eu posso? Primeiro, utilizando fatores como temperatura, né? Então, se o indivíduo aumenta a temperatura, por exemplo, em que esteja presente a clara do ovo. Então, a clara do ovo é a albumina. Se eu colocar a albumina numa frigideira, eu aumentei a temperatura. O que é que vai acontecer? Aquela proteína ela vai desnaturar. Ela vai desnaturar. Ela vai apresentar agora uma outra característica físico-química. Eu não terei mais albumina ali. Se eu, por exemplo, pegar o leite e se eu ferver o leite, eu vou modificar as características das proteínas do leite. Se eu pegar o leite e colocar ácido no leite, colocar pingos de limão no leite, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o leite. Então, se eu mudar a temperatura, se eu modificar o pH, que é o potencial do hidrogênio, se eu me utilizar de detergentes químicos, de solventes orgânicos, eu poderei modificar a estrutura tridimensional de uma proteína. E, modificando essa estrutura, eu vou também modificar a função. Não modificar, eu vou fazer com que aquela proteína perca a sua função. Por isso, meus amigos, que a gente diz o quê? A nossa temperatura ela tem que ser mantida em torno de 36,5, 37 graus. Eu posso elevar a temperatura do meu corpo até aproximadamente 40 graus. 40 graus. Isso ocorre naturalmente quando você pratica atividade física. Então, essa temperatura é uma temperatura ótima para que a atividade de determinadas proteínas, como as enzimas, realize a sua função de catalisar reações químicas. Se por acaso eu passar os 40 graus, eu já posso entrar em convulsão. Então, temperaturas muito elevadas e temperaturas baixas, elas modificam a capacidade de determinadas proteínas realizarem sua função. E dentre as funções, nós temos a função catalítica, que é aquela de catalisar reações químicas. E sem reações químicas, nós não conseguimos sobreviver. Né? Depois nós temos aqui funções das proteínas. Primeiro, função estrutural. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do corpo. Por exemplo, o colágeno é uma proteína mais abundante da pele, presente também nas cartilagens e em vários órgãos. Proporciona resistência e elasticidade a essas estruturas. O colágeno, né? Colágeno, proteína da pele, das unhas, né? Elastina é uma proteína elástica presente em órgãos como os pulmões, parede dos vasos sanguíneos, nos ligamentos. A elastina, função estrutural. A queratina são fibras resistentes encontradas no cabelo, nas unhas, no chifre, nos cascos dos animais. Queratina. Então, é também considerada uma proteína estrutural. Proteínas com função hormonal. Vários hormônios são proteínas. Como exemplo, nós temos o quê? A insulina e o glucagon, que, no caso, são proteínas que controlam a glicemia. A insulina é um hormônio hipoglicemiante e o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Então, temos aí a função hormonal. Função de transporte ou respiratória. Nós temos aí a hemoglobina e a mioglobina, que são pigmentos presentes nas hemácias, né? E também nos músculos, que transportam e fixam o oxigênio para que as células possam realizar
à respiração celular. São exemplos de proteínas com função de transporte e, consequentemente, se estão transportando oxigênio, esse oxigênio é utilizado no mecanismo respiratório. Função contrátil. Nós temos actina, miosina, troponina, tropomiosina, né? São, no caso, proteínas que contribuem para o mecanismo de contração e relaxamento muscular. Função carreadora. Carrear significa transportar, ajudar no transporte. Na membrana das células, nós temos o quê? Vários tipos de proteínas que são responsáveis pelo transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Se lembrem lá daquelas proteínas que estariam relacionadas ao transporte de sódio, potássio, cálcio, quando nós estudamos os potenciais bioelétricos, potencial de membrana, potencial de ação. Olha aqui, função imunológica. Falei anteriormente, algumas proteínas de defesa do sistema imunológico, né? Algumas moléculas, né, de defesa do sistema imunológico são proteínas e são denominadas de anticorpos ou imunoglobulinas, porque elas apresentam o quê? A sua estrutura em forma de glóbulos, né? Daí imunoglobulinas. Função catalítica, de grande importância. Nós temos muitas proteínas que têm função catalítica. Elas diminuem a energia de ativação das reações químicas e fazem com que essas reações ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Essas proteínas catalíticas são denominadas de enzimas. E cada enzima ela é específica para um determinado substrato e só desenvolve a sua ação em pHs e temperaturas ótimas, certo? Função catalítica. Aqui agora, o nosso autor aqui está falando especificamente sobre as enzimas. Como eu falei agora, o que são as enzimas? São proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Eles diminuem a energia de ativação das reações químicas e, com isso, eles aumentam a velocidade com que essas reações químicas ocorrem. E elas não alteram os produtos finais das reações. Então, esses catalisadores, simplesmente, eles agem no sentido de que haja reação química. Porém, eles não têm o poder de modificar os produtos. Uma enzima, ela age numa reação química, ela catalisa a reação e ela sai da mesma forma que ela entrou. E aí você tem os produtos daquela reação. Ela não tem ação direta sobre os produtos, aquilo que foi gerado da reação. Então, essas enzimas, elas podem ser classificadas em enzimas simples, né, que são constituídas apenas por aminoácidos, mas elas podem também ser conjugadas, onde você tem uma parte que é proteica e outra não proteica. A parte proteica ela é chamada de apoenzima, a parte proteica. E a não proteica ela é chamada de coenzima. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma vitamina geralmente é uma coenzima. Uma vitamina é uma coenzima porque ela vai se ligar a uma parte proteica, que é uma apoenzima, para tornar essa enzima ativa. E a enzima ativa é chamada de holoenzima. Certo? Apoenzima é a parte proteica, coenzima a não proteica, que se liga à apoenzima, e se ligando à apoenzima, eu vou fazer com que essa proteína se torne ativa, denominando-se assim de holoenzima, que é a enzima que realmente vai agir. Oi, meu querido. Oi. Eu vou ter que desligar, que eu vou ajeitar as coisas aqui para mim já trabalhar, tá? Certo. Eu vou continuar aqui a minha gravação, aí eu vou mandar a gravação para o grupo, viu? E aí a gente vai conversar lá no grupo. Certo? Certo.
Tá bom. Certo. Obrigado aí. Beleza, meu irmão. Valeu. As coenzimas, no caso, elas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. A maioria das coenzimas são o quê? São vitaminas. E normalmente essas vitaminas que agem coenzimas, elas precisam de cofatores. E esses cofatores são o quê? Sais minerais. Sais minerais. Dentre eles o enxofre, o potássio, dentre outros. Certo? Então tá aí. As enzimas, o mecanismo de ação enzimática. As enzimas diminuem a energia de ativação necessárias para iniciar uma reação química. Então você tem aqui os reagentes, tá certo? E você tem aqui, para que uma determinada reação ocorra, é necessário aumentar essa energia. Ó. Então, essa energia, bem que seria a energia de ativação, essa parte mais superior aqui. Ó. Para que dois reagentes ou mais, eles venham a interagir, eu tenho que ter o quê? Uma energia de ativação. Para que a reação ocorra e eu tenha o quê? Os produtos. O que a enzima faz? A barreira diminui essa energia de ativação. Ó. Ela que estava lá em cima, ela desce. Então, a energia de ativação diminui. E com isso, eu diminuindo a energia de ativação, as reações vão ocorrer com maior frequência e com maior velocidade. Certo? Então, aqui você tem uma reação não catalisada, ou seja, sem enzimas. Vejam que a energia de ativação é alta. E aqui eu tenho uma reação catalisada com enzimas. Vejam que a energia de ativação é baixa. É baixa. Vamos ver aqui. As enzimas são altamente específicas e geralmente possuem um único tipo de substrato. O que é o substrato? É onde a enzima vai agir. É onde a enzima vai agir. Então, vamos aqui. Aqui, essas duas bolinhas me representam uma maltose. O que é uma maltose? É um disacarídeo. É a combinação de uma molécula de glicose mais outra molécula de glicose. Duas moléculas de glicose. Eu quero separar essas duas moléculas de glicose. Então, o que eu faço? Eu pego uma maltase, que é uma enzima específica, e ela apresenta um sítio de ligação específico para a maltose. Ó. Aí a maltose vem e se combina aos sítios. Quando se combina aos sítios, eu tenho uma diminuição da energia da ativação e, com isso, a maltose é quebrada, dando origem o quê? A duas moléculas de glicose. Certo? Se, por acaso, eu quisesse usar essa mesma enzima para quebrar uma molécula de sacarose, que é uma molécula de glicose mais uma molécula de sacarose, podem ver, ó, que a bolinha ela pode até se encaixar aqui, mas o quadrado não se encaixa aqui. Então, a maltase ela é específica para a maltose. A maltase ela não vai, no caso, catalisar a quebra de uma molécula de sacarose. Então, você tem aquela história do sistema chave-fechadura. Para cada reação, eu tenho uma enzima em específico. Uma enzima em específico. Os fatores que interferem nas reações enzimáticas, quais são? Primeiro, a temperatura. A velocidade das reações químicas, elas tendem a aumentar com o aumento da temperatura, até atingir uma velocidade máxima em uma temperatura ótima. Então, ó, eu tenho aqui uma velocidade de reação, subindo a velocidade. E aqui eu tenho a temperatura. Então, eu tenho uma temperatura Y, que é ótima, em que a velocidade com que a reação ocorre é ótima. Abaixo dessa temperatura, a velocidade é
é menor e acima dessa temperatura a velocidade é menor, certo? Então, uma temperatura ótima para que as reações químicas no nosso organismo ocorram, uma temperatura ótima é em torno de 40 graus. 40 graus centígrados. Abaixo dessa temperatura ou acima dessa temperatura, eu já vou ter o quê? Uma diminuição na velocidade da reação. Então, a temperatura é um dos fatores que interferem na atividade enzimática. O outro fator é o pH. O pH chama-se potencial do hidrogênio. Então, o pH, potencial do hidrogênio, ele também é específico para determinadas reações. Algumas reações, elas exigem pHs diferentes, né? Por exemplo, a pepsina, que é uma proteína que age no estômago, ajudando no processo de degradação de proteínas, ela exige um pH ideal 2. A ptialina, ela já exige o quê? Um pH ideal 7 na boca. A ptialina age sobre o metabolismo de carboidratos. A tripsina, que age na região do duodeno, já exige um pH alcalino, 8. Então, toda enzima possui um pH ótimo para que a sua velocidade de reação, a sua ação catalisadora seja ótima, certo? Então, modificou o pH, você também vai modificar a atividade da enzima. Tudo bem? O outro fator é a concentração do substrato. Se você tiver uma determinada quantidade de substrato, que é aquilo onde a enzima vai agir, e você aplicar a enzima, a tendência natural que, à medida que você vá aumentando a quantidade de substrato, naquele ambiente onde existe aquela enzima, a tendência é que a velocidade de reação vá aumentando. Até um determinado ponto. A partir de então, você pode aumentar a concentração do substrato, mas aí a velocidade das reações vão ser a mesma. O que isso nos quer dizer? Que existe uma determinada quantidade de chaves para uma determinada fechadura. Se eu tenho muitas chaves para poucas fechaduras, muitas chaves para as mesmas fechaduras vão abrir essas fechaduras mais rapidamente. Mas à medida que eu aumento a quantidade de fechaduras para a mesma quantidade de chaves, vai chegar o momento em que eu vou ter uma chave para cada fechadura. E daí a tendência natural é que a velocidade de abertura dessas fechaduras se tornem a mesma. Então, a isso nós chamamos de concentração do substrato. Certo? Por último, nós temos aí, pessoal, as vitaminas. O que são as vitaminas? As vitaminas são o quê? São substâncias orgânicas reguladoras, reguladoras. Elas regulam a atividade metabólica da célula. Reguladoras. Regulam as atividade metabólica da célula. Certo? O que é regular a atividade metabólica? A gente viu agora mesmo que as vitaminas, elas podem ser consideradas como coenzimas, ativando enzimas. E as enzimas ativam reações químicas. Então, como as enzimas ativam reações químicas, eu posso regular essas reações químicas através da atividade das vitaminas. Então, as vitaminas são substâncias químicas que atuam como reguladores do metabolismo. A maioria das vitaminas atuam como cofatores enzimáticos, como eu falei para vocês. E dessa maneira, uma dieta pobre em vitaminas compromete o funcionamento de determinadas enzimas e, por sua vez, gera um quadro de anormalidade ou anomalias, né, denominado de avitaminose.
As vitaminas não são produzidas pelo organismo humano, portanto, elas são necessárias na nossa dieta. E nós devemos obtê-las através de quê? Da nossa dieta. Eu tenho um grupo de vitaminas que são denominadas de hidrossolúveis. São vitaminas que se dissolvem em água, né? Do jeito que elas podem ser obtidas, elas podem ser também facilmente perdidas através da água. Então, elas se dissolvem na água e, quando ingeridas em excesso, são facilmente excretadas pela urina. São as vitaminas C e as vitaminas do complexo B. As lipossolúveis, por sua vez, são aquelas que são solúveis em lipídios e, por isso, tendem a ser absorvidas e transportadas juntamente com os lipídios que nós ingerimos na dieta. São as vitaminas A, D, E e vitamina K, certo? São as lipossolúveis. Dentre as hidrossolúveis, nós temos o quê? A vitamina B1, também conhecida por tiamina. A sua carência causa o beriberi, né? Beriberi, que significa muito fraco, por provocar problemas neurológicos e dificuldades respiratórias. Dificuldade respiratória está associada aqui à dificuldade na produção de energia. A vitamina B2 ou riboflavina, ela provoca o quê? Doença como dermatite, inflamação da pele. Né? A vitamina B3 ou pirofosfato, né? PP, também conhecida como niacina, ela pode provocar o quê? A doença dos 3Ds, né? A dermatite, a demência e a diarreia. Né? E a pelagra, né? A pele áspera, pelagra. A vitamina B6 ou piridoxina, a sua carência pode provocar cansaço, metabolismo baixo, distúrbios do sistema nervoso. Né? A vitamina B11, ou ácido fólico, ela é muito importante, né? Quando, por ocasião da mulher estar grávida, né? Até mesmo antes de engravidar, uns 4 meses antes, ela tem que fazer, né, já uma reposição desse ácido fólico para poder evitar doenças neurológicas no bebê. E no próprio indivíduo, ela pode contribuir para a anemia. A vitamina B12 ou cobalamina, né? Todo mundo sabe que ela provoca a chamada anemia perniciosa. Ela dificulta o processo de formação das hemácias. E a vitamina C, ou ácido ascórbico, ela provoca o escorbuto, que seria uma degeneração da mucosa, da boca, do nariz, né? Provocando queda dos dentes, dentre outros. Né? Hemorragia nas gengivas, inflamação das articulações. Então, temos aí uma geral sobre as vitaminas hidrossolúveis. E as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, que é o retinol, ela pode provocar xeraftomia, que é o ressecamento da retina, e pode provocar a hemeralopia, ou cegueira noturna. A vitamina D, o calciferol, está relacionada com o raquitismo, né? Dificuldade no processo de crescimento, desenvolvimento, aumento da densidade óssea. A vitamina E, o tocoferol, sabe-se estar relacionada à questão da esterilidade masculina. Não é muito comprovado isso aí. Né? Já foi comprovado em ratazanas, mas na espécie humana não são muitos os trabalhos que mostram isso aí. E a vitamina K, o filoquinona, está relacionada à questão das hemorragias. Né? E com relação às fontes, eu nem li aí, porque dificilmente uma pessoa que tem uma dieta normal, bem balanceada, ela vai ter problema relacionado à carência. Por quê? Porque os alimentos que nós ingerimos são alimentos simples, onde nós temos inclusos aí vegetais, carne, ovos, laticínios, né, frutas, verduras e legumes, onde você tendo esses alimentos no seu dia a dia, você terá todas as vitaminas de que você necessita. Todas as vitaminas que você necessita. Ok? Então,
o que que a gente fez aí? A gente deu uma visão geral, com relação à questão da bioquímica celular, o conceito de bioquímica, do que ela trata, né? Da química relacionada aos elementos que pertencem aos seres vivos, né? E que se encontram também normalmente na natureza. Né? Como que esses elementos eles são constituídos em elementos que vão formar as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Falamos um pouco de cada um deles, né? Falamos da água, dos sais minerais. Depois nós falamos das substâncias orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, tá certo? Falta o quê? Os chamados ácidos nucleicos, né? Mas os ácidos nucleicos, eles são substâncias que são tratadas em especial, né? Quando você está trabalhando com núcleo, na parte da genética, no processo também de síntese proteica, onde você tem lá o estudo do DNA e do RNA. Mas, aqui na nossa ementa, você não tem falando diretamente a respeito desses elementos. Então, a gente cumpriu aí a tarefa de trabalhar com essa bioquímica celular e o que vocês têm aí agora é o quê? É um material onde esse material você tem esses mesmos compostos, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas, de uma maneira bem mais complexa, onde você tem uma associação destes compostos com a prática de atividades físicas. Então, que seja feita a leitura desses PowerPoints que foi mandado para vocês e que sejam feitas aquelas atividades. E aí nós fecharemos o nosso conteúdo na sexta-feira, né? E na sexta-feira o nosso encontro é à noite. Ok? Então, para qualquer informação, a gente tem lá o nosso WhatsApp, nós vamos ficar trocando informações lá pelo nosso WhatsApp. Tudo bem, meus amores? Obrigado, professor. Então, tenham todos aí uma boa tarde e eu já estou esperando aí as atividades aí. Professor, já posso enviar hoje à noite, né? As 2 atividades, né? Pode sim, pode ficar à vontade. Quanto mais cedo vocês enviarem, mais tempo eu tenho para poder trabalhar em cima delas e já ir preparando a cadernetazinha da gente e aí esperando só para o que acontece na sexta-feira, ok? Professor. Oi. A nota lá tá esperando a Lorena, né? Para fechar o diário. Não. A nota lá da Lorena já está lá, ela colocou. Então, para fechar o diário, está faltando uma pessoa daqui do nosso grupo, que não está lá. A pessoa participou da aula, mas o seu nome não está na caderneta, tá certo? E eu não posso falar que não, mas a pessoa sabe quem é. E enquanto isso, se eu não fechar, vai chegar o dia da formatura e vai dar problema. Viu? Vai dar problema. Professor, Oi. No caso, a minha tá faltando só essa matéria. Sexta-feira a gente encerra. Aí eu já posso colar grau terça-feira tranquilamente, né? Porque aí, no caso, a atividade que a gente tiver na sexta-feira, a gente tem um final de semana para terminar. Porque o que o professor Ivaldo me propôs é que tudo seja feito até o dia 29. Tá bom? Até o dia 29, ok? E aí a gente vai conversando aqui, tudo tranquilo, e vai dar certo. Até o final da semana a gente tem cumprido a nossa missão. Tá certo? Okay. Beleza. Para vocês também, meus filhos.